Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série que eu intitulei Teoria Psicanalítica, Conceitos em Lacan. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de o outro, ou o grande outro, né, escrito com O maiúsculo. Bom, acho que é preciso primeiro começar falando que Lacan, nas suas elaborações iniciais, né, escritas e fundamentalmente no seminário, ele estava bastante focado no trabalho com o registro imaginário. A gente pode fazer essa leitura. E isso tem a ver com a ideia de constituição do eu, que a gente até trabalhou no estádio do espelho, nesse outro vídeo, né? O que estava em questão, então, para Lacan é a relação com o semelhante, com o outro eu, né? Que me serve de espelho e que constitui o meu eu por essa relação especular também, né? Não só, mas por essa relação especular. Esse outro semelhante, Lacan grafou naqueles esquemas que ele faz, nas propostas que ele faz digamos, de representação mínima, ele grafou como um pequeno A, um A minúsculo, né? Derivado justamente de que outro, em francês, é autre, e se escreve então com A, daí ele tira o semelhante, o A, né? O outro A, o outro eu, o outro semelhante que é um outro eu, no qual eu me espelho e me constituo, conforme a gente já viu. Bom, mas na relação com esse outro, que é o espelho, com esse semelhante, para que eu faça um laço com esse outro, para que esse outro também faça um laço comigo, é preciso que entre nós haja uma comunicação, vamos chamar assim inicialmente, alguma coisa que permita a construção de um sentido, de um significado que faça com que essa relação se estabeleça e as trocas aconteçam, né? Então, se a gente pega a relação inicial da mãe com o bebê, ou de quem cuida primeiro do bebê ao oferecer esse cuidado, a gente pode lembrar, né, daquela questão de que o bebê grita e tem alguém, um outro humano, que é um semelhante, que interpreta o grito do bebê e dá um significado a ele, né? Significa aquilo que inicialmente é só uma expressão quase natural, né, de uma necessidade, de um cômodo, alguma coisa assim. O outro, então, esse semelhante, interpreta. Como que ele interpreta esse grito? Ele interpreta porque ele já está inserido numa ordem, né, numa estrutura, que é a estrutura da linguagem, essa ordem simbólica. E aí eu remeto ao vídeo do significante, que foi o vídeo que a gente fez anterior também. Então, essa estrutura da linguagem, que é um código que possui leis, que estabelece sentido, né? Então, para que eu possa falar e estabelecer um laço com o outro, eu preciso seguir determinada ordem, eu preciso colocar as palavras num certo lugar, para que o outro o entenda. Então, a estrutura da linguagem, que é essa que já tem alguém inserido, que vai interpretar o grito do bebê e que o bebê vai ser inserido nela, ele vai se submeter a essa ordem da linguagem, a essa estrutura significante, para que ele possa estabelecer um laço com o outro e construir aí um significado, né? Poder endereçar alguma coisa ao seu semelhante e receber desse semelhante uma resposta. Isso perpassa por uma outra alteridade, que é o grande outro. Então, a estrutura da linguagem, esse código que nos coloca em lugares específicos, que produz um significado, um certo encadeamento, esse é o grande outro, essa alteridade que eu preciso utilizar e me submeter para me colocar em laço com o outro. Então, quando nascemos, nós já estamos inseridos numa ordem simbólica, né, numa ordem significante, numa estrutura de linguagem, a qual a gente vai ter que se submeter para nos tornarmos sujeitos e assim conseguirmos estabelecer uma relação com o outro, com todas as questões que essas relações envolvem, né? Então, fundamentalmente, o grande outro é esse tesouro dos significantes, que Lacan chama assim, ao qual eu me endereço, ao qual, na verdade, eu estou submetido. Para ser sujeito, eu tenho que me submeter a uma determinada ordem simbólica, que é a estrutura da linguagem, que faz com que eu possa, então,
colocar uma demanda, né? Fazer um pedido, um endereçamento ao outro e esperar dele uma resposta. De certa forma, a gente espera uma resposta justamente desse tesouro significante, desse código, dessa estrutura de linguagem que a gente coloca em algum lugar, a gente localiza esse outro, esse grande outro, muitas vezes numa pessoa que por algum motivo ocupe um lugar especial, numa instituição, em diversas possibilidades, né? É nesse sentido que também a gente pode pensar que quando alguém se endereça a um analista, vai buscar um analista para se tratar, ele está, de certa forma, colocando o analista nesse lugar de grande outro, nesse lugar que possui um saber do ponto de vista psicanalítico, lacaniano, é uma articulação simbólica, uma articulação de significantes, né? Então eu coloco esse analista num lugar de grande outro, onde eu suponho haver uma resposta para as minhas questões, para os meus problemas. Então eu estou endereçando-me a um grande outro. A gente sempre está se endereçando ao grande outro de alguma forma, mas no meio desse endereçamento o que a gente encontra é o pequeno outro, o semelhante com o qual a gente se relaciona. Então essas duas dimensões são interessantes. Primeiro, o grande outro como código da linguagem, a estrutura da linguagem, que me constitui também, no sentido de que eu preciso me submeter a ela, e também um lugar onde eu me endereço para que eu possa encontrar uma resposta, encontrar um saber que diga sobre os meus enigmas, sobre os meus problemas, sobre os meus sofrimentos. Assim, o significado de alguma coisa é estabelecido pelo outro, pelo grande outro, que ele que estabelece o significado. Se eu me endereço ao tesouro dos significantes, à própria linguagem, no intuito de conseguir dar um significado para a minha mensagem, para aquilo que eu coloco como uma demanda, é o outro que diz, então você quer isso, então você disse isso, ou você quer dizer isso, ou você é isso, né? Isso, o significado retorna do outro para mim e vai se inscrevendo em mim, né? Isso significa que eu habito a linguagem, mas a linguagem também habita em mim, né? Isso nos remete diretamente àquela tese lacaniana do inconsciente é estruturado como uma linguagem, que não vou entrar aqui nessa questão diretamente, pode ser tema de outro vídeo, mas ela significa que nós fomos marcados pelo significante dentro dessa ordem simbólica e a articulação desse significante vai produzir um determinado significado de mim para mim mesmo, de mim na relação com o outro, né? Desse eu em relação ao outro, do que eu espero do outro, do que ele espera de mim e do desejo, né? Que o desejo acaba sempre escapando do significado final. Então é muito interessante pensar nessa questão do grande outro como essa alteridade a qual eu me remeto esperando uma resposta que diga sobre mim, né? Acho que só queria acrescentar uma terceira questão aí que é importante no caminhar da obra lacaniana, é que, num certo momento, esse outro parecia alguma coisa para Lacan como, de certa forma, consistente, vamos dizer assim, mas a obra dele vai caminhando, né, a sua pesquisa clínica, as suas elaborações clínicas, para colocar esse outro esse grande outro como inconsistente, né? A ordem simbólica é incompleta, ela é incapaz de produzir o significado de tudo. Fundamentalmente o desejo escapa disso e o objeto A, né? Esse objeto A, que eu não vou tratar aqui também, é justamente aquilo que, tendo Lacan elaborado conceitualmente, vai começar a influenciar bastante as suas elaborações e vai permitir, então, colocar essa questão de que o outro é inconsistente, de que a ordem simbólica é furada e, portanto, outras questões devem ser consideradas. Três referências seriam importantes de lembrar aqui com relação ao conceito de grande outro. Penso que o texto Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, da década de 50, é muito importante, ele está nos escritos de Lacan. O seminário livro 5, As Formações do Inconsciente, também é bastante interessante, assim, no sentido do uso. Na verdade, a ideia de grande outro, depois que ela se estabeleceu, ela nunca vai ser abandonada por Lacan, mas ela vai sofrer algumas modificações, né? Por isso que eu estou dizendo que eu estou marcando alguma coisa, mas ela atravessa todo o tempo, a obra de Lacan.
às vezes com mais ênfase ou com menos ênfase. E a terceira referência que eu queria citar é o seminário 16, que se chama De um Outro ao Outro, né? De um outro com O maiúscula ao outro com O minúscula. Bom, sobre o grande outro, acho que essa é uma introdução bastante sucinta, mas que pode ser interessante. E se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, indique aos seus colegas que também se interessam pela psicanálise lacaniana e até o próximo.